Quando eu era mais novo, antes de casar com a minha esposa, eu, eu vestia igual um. Não como um espantalho, que eu tô pegando pesado, né? Mas eu me vestia bem mal. Como um estudante do colégio. Como um estudante do colégio. Era calça tectel, era chinela havaiana para tudo quanto é lado. A blusa, parecia que a blusa não era minha, era do defunto. Então, então pessoal, depois que eu casei com a minha esposa, ela veio me arrumando pouco a pouco, mudando o meu estilo, trocando as minhas roupas, aquelas calças tectel foram substituídas por uma calça jeans, o chinelo já para um sapatênis meio casual. Então, eu mudei bastante assim que eu casei com a minha esposa. E ela é uma das responsáveis por hoje eu me portar de forma diferente, eu me vestir de forma diferente. E eu acredito aí que principalmente você, homem que está nos ouvindo, você passa pelo mesmo. Hoje quem faz as minhas compras na internet, tudo é a minha esposa. Se eu vou comprar uma calça, uma blusa, ela tem que ir junto para dar o veredito final. Vocês mulheres aí também, vocês devem fazer isso com seus maridos. E hoje o que nós vamos falar é o seguinte, que a aparência, ela importa sim. E ela vai ser determinante para onde que você vai chegar. Entenda, minha esposa vai falar e entenda o que nós queremos dizer com isso. Sim, eu vou começar a falar um pouco sobre isso. O Marcelo, como ele mesmo falou, ele parecia um estudante assim do ensino médio ainda, parecia que estava indo para a educação física, estava pronto para a educação física o tempo todo. Só que ele já não era mais um aluno do ensino fundamental, do ensino médio, né? Ele já era adulto, já. A gente estava já planejando para se casar e tudo. E aí eu fui com jeitinho explicar para ele que não dava mais para se vestir dessa forma. Por quê? Porque um homem adulto, ele tem que passar uma certa credibilidade na sua imagem. Muita gente vai dizer que as aparências não importam, que você não pode julgar pela aparência. E essa palavra é certa. Você não pode julgar uma pessoa se ela é boa ou não, se ela se ela é uma pessoa honesta ou não, por causa de como ela se veste, por causa de como que ela é, como ela se veste e tal. Só que isso, infelizmente, é um pouquinho contraditório. Não tem como confiar nessa frase. Pelo menos não para uma pessoa que você acabou de conhecer, uma pessoa que você acabou de ver na sua frente. Porque a gente só conhece as pessoas depois de algum tempo de conversa. E olha lá. Mas, assim, depois da convivência, você consegue saber quem é a pessoa. Mas antes disso, você vai julgar essa pessoa, você vai dizer quem é ela pelo que você está vendo, pelo que você conversou com ela de início. Então, tudo isso importa, sim. Não se julga o livro pela capa? Não, o livro pode ser muito bom, mas vai ter muitos marqueteiros aí que vão mexer na capa do livro para que ele venda mais, não é verdade? Então, a gente está sobre. Nós temos que nos atentar a isso quando a gente vai sair de casa, e até dentro de casa também, eu diria. Mas principalmente quando a gente vai sair. Porque, digamos, você está numa fase de crescimento. Você precisa de contatos, de. Como que fala? Network. Eu acho que nem fala mais essa palavra, já ficou antiga, mas a gente ainda está lá no passado mesmo. Mas você precisa ter contato com outras pessoas. Digamos, você está indo para uma entrevista, você precisa de se vestir de acordo, certo? Você não, se é uma mulher, não pode usar um decote muito profundo, não pode usar muitos adornos, né, em exagero, dependendo do que você vai trabalhar, é claro, né? Você tem um código de vestimenta.
Se você está indo para um velório, tem um código de vestimenta para aquilo. Se você está indo para a igreja, se você está indo para um parque aquático, é diferente as coisas, entendeu? A, a gente a gente vai ser julgado, sim, pela forma como a gente está se vestindo, como a gente se gesticula, como a gente se porta. Outra coisa que é muito importante é a postura, sabe? Porque a comunicação, ela não é apenas verbal, né? A gente não conversa, a gente não comunica algo apenas pelo que a gente fala, mas também pelo como a gente como a gente diz as palavras, né, o tom da voz, como a gente está, a postura com que você está em pé, sentado, mão cruzada, os braços cruzados, ou relaxado, sentado de qualquer forma, as pernas abertas, encostando o cotovelo em algum lugar. Pensa nessa cena. A pessoa muito relaxada, ela não fala sobre uma palavra tensa, né? Quando ela quer chamar a atenção de alguém. Tudo corresponde, porque a comunicação ela não é apenas verbal, como eu disse antes. Então, quando você está se preparando para poder sair, você, querendo ou não, você está comunicando algo. Então, infelizmente, por exemplo, para as mulheres, né? A gente gostaria de se vestir exatamente como a gente quisesse, ficasse bem à vontade e tal. Só que, infelizmente, a gente não consegue mudar o que está dentro da mente das pessoas lá de fora. Você não consegue, assim, querer prender, obrigar as outras pessoas do que ela vai pensar de você. Não tem como fazer isso. Isso é dentro da mente das outras pessoas. Você não consegue obrigar elas a pensar como você pensa, certo? Então, quando a mulher se veste de uma forma muito ousada, ela vai atrair atenção. Se não era isso que ela queria, infelizmente é isso que ela vai ter. Então, a gente tem que ter essa atenção. Para o homem, por exemplo, quando ele está indo vai fechar um negócio, vai tá indo numa reunião, né, para uma entrevista de trabalho, tudo que ele está vestindo vai dizer sobre ele. Digamos que ele está lá, igual o Marcelo, de calça tectel, de chinelo, com a blusa cheia de bolinha, as pessoas vão olhar e pensar, ele não está pronto, ele não parece uma pessoa madura. Inclusive a blusa listrada, né, gente? Eu tenho 2 blusas que eu comprei quando eu era adolescente. Eu tinha mais de 15 anos. Aí a minha esposa custou jogar fora, escondido de mim ainda. Nossa, várias vezes eu tentei me livrar das roupas. Aí, antes da roupa ir embora, ele perguntava onde é que estava, aí eu tinha que ir lá, né? Aí, por quê? O que acontecia? Aquela blusa, blusa assim, tem toda a região, né, do Brasil todo, né? Sempre vai ter. Aquelas lojas baratas, bem barata mesmo, que tem aquelas roupas jogadas em um cesto, né? E aí, aquelas roupas, a maioria, não tem uma costura muito boa, elas não têm. Se você bater na máquina, já era, enche de pelinho, de bolinha. Em defesa de nós homens, me conta aí nos comentários quem nunca foi num Torra Tudo aí no Lojão dos 10? Quem nunca foi, gente? Todo homem foi. Hoje eu sou um novo homem. Hoje sou diferente, mas eu já fui, gente. Isso faz parte. Mas não é todo homem, não, tá? Tem muito homem. Agora esse negócio de, acho que é metrosexual, né? Tá crescendo bastante. Tem homem fazendo a sobrancelha, as unhas, gosta de se vestir bem. Todo exagero é ruim, é claro. Mas você tem que saber dosar as coisas, né? A gente tem que ter temperança, né? Então, aí se o homem se veste assim para entrevista, ele vai comunicar isso para quem está entrevistando ele, na reunião dos negócios, sabe? Quem vai fechar uma parceria com uma pessoa que tem cara de adolescente, não é? Então, a gente tem que
se atentar a isso. A vestimenta fala muito. É claro que não estou falando de peças caras, né, de roupa cara, até porque nem nós aqui não temos condição. Eu, inclusive, sempre tive dificuldade para comprar roupa para mim. Por causa do meu corpo em si, eu nunca achei roupa que ficasse boa. Então, o que eu quis fazer foi aprender a costurar, ou para ajustar as roupas, ou então para fazer a roupa para mim. E isso deu muito certo para mim. Tem muita gente que não tem tempo, né? Ou não conhece uma costureira boa para ajustar a roupa, né? Mas isso vai dizer muito. A pessoa que está com a barra da calça muito larga, a blusa muito larga, tudo isso é bom ajustar. E, e isso vai dizer muito. A roupa não precisa ser muito cara, mas se ela está sendo bem tratada, bem cuidada, a outra pessoa observa isso. E uma outra coisa também, só para poder abranger um pouquinho mais esse tema, seria a casa. A sua casa, ela também comunica algo. Se você recebe visita ou não, já tem muitas pesquisas por aí que, inclusive, eu tenho formação em design de interiores, a sua casa, ela transmite algo para você. Se a casa está muito bagunçada, geralmente a sua cabeça também tá. Se não tá, vai ficar, entendeu? Porque a mente da gente, ela procura padrões o tempo todo. Se você vê um padrão muito bagunçado, a sua mente tende a ficar dessa forma também. Então, a sua casa não precisa ser uma casa luxuosa, mas se ela está bem organizada, se ela tem uma certa harmonia, isso traz harmonia para você também. Então, era isso que eu queria dizer. Sim, e isso é muito importante, pessoal, que eu fui aprendendo. Como eu falei com vocês, eu era meio largado, né? A maioria dos homens solteiros aí, eu tenho certeza que era tudo igual eu, largadão, só pensava em trabalhar. E depois que arruma uma mulher que coloca a gente no eixo, né? Depois a gente vai ver que foi bom. E eu aprendi muita coisa principalmente com a minha esposa, que era um pouco sistemática nesse ponto, e também no ramo de negócios. Eu falo principalmente agora para os homens, para nós homens, a nossa vestimenta, a forma que nós vestimos, vai fazer uma grande diferença para onde que a gente quer chegar. A gente que busca prosperidade, negócios, network, a gente tem que se vestir bem. Hoje, até para ir na padaria, a minha esposa não deixa eu ir esculachado igual eu ia antes. Então, pessoal, faz uma diferença. As pessoas vão nos julgar e nos tratar sim pela aparência. Inclusive, tem algo muito interessante que aconteceu. Há 2 anos atrás, nós tínhamos um Nissan March. No ano 2017, um carro, hoje, para os padrões, não é um carro muito caro. E esse carro era um carro branquinho, pequenininho. A minha esposa até brincava que eu estava dirigindo um carro de mulher. Né? Isso mesmo. E eu já fiquei com a mente meio educada, assim, que é isso? E surgiu uma oportunidade aí, eu troquei esse Nissan March por um carro mais barato, que é o Nissan Versa, vocês conhecem aí. E é o Nissan Versa 2014, um carro mais barato do que o antigo que eu tinha, porém, ele é um carro sedã, todo preto, e parece um carro executivo. Ele é um carro muito bonito e por onde nós passamos, as pessoas já olham para o nosso carro, já olham para a gente de uma forma totalmente diferente. Então, essa questão que a aparência importa, que vão nos julgar pela aparência, isso é real, principalmente no mundo dos negócios. Eu que estou aí querendo lutar, prosperar como vocês aí estão, vamos olhar para esse lado nosso. Vocês mulheres, se vocês se vestem melhores do que a gente, é óbvio, faz uma grande diferença a vestimenta de vocês. Então, pessoal, vamos olhar isso nas nossas vidas. A aparência, ela pode ser algo decisivo, principalmente no ramo dos negócios. Então, o que eu aprendi, eu passo para vocês. Você não precisa de ser bonito, você não precisa de ser bonita. Eu acho que você precisa de estar bem arrumada, de estar naquele contexto daquilo que você vai, e isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês.
Então, esse vídeo é o que nós queremos passar para vocês hoje. O que nós falamos aqui, pessoal, são experiências nossas de vida, tá? A gente não fala nada da boca para fora, de algo que a gente não vive. O intuito nosso é compartilhar a nossa caminhada, o que nós aprendemos, o que nós estamos passando, que isso aí, com certeza, pode ajudar alguém, né, Janine? Com certeza. Numa decisão, no caminho da sua vida. Ouça a gente como se fosse um conselho. Isso, conselho de amigos que estão passando. E se vocês quiserem também dar sugestões, se vocês não concordam também, pode colocar nos comentários. Isso aqui é um papo mesmo entre a gente. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa o like aí, compartilha, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Até mais. Até mais.